Vai, presença de muito nos honra, presidindo essa mesa, de Sueli Carneiro, tem um trabalho maravilhoso, a Luísa vai apresentar, então eu vou apresentar os convidados, e do professor José Carlos Sérgio, que também nos sentimos honrados com a sua presença. E o tema, na tarde de hoje, será a mulher negra, a sociedade brasileira contemporânea. Então, eu vou passar a palavra para a Maria Luísa Tucci Carneiro, que é a coordenadora desse curso, e que vai, então, apresentar os convidados que vão se apresentar nessa tarde, que sem dúvida será bastante interessante para todos nós. Boa tarde a todos. Tenho o prazer de apresentar para vocês os componentes da mesa, que passará em seguida a ser coordenada então, pela professora doutora Eva Blay. Em primeiro lugar, eu gostaria de apresentar a professora Eva Blay, socióloga, professora titular de Sociologia da Universidade de São Paulo, senadora da República de 92 a janeiro de 95, presidente do primeiro Conselho Estadual da Comissão Feminina do Estado de São Paulo, foi criada então a primeira Delegacia de Defesa da Mulher, fundadora e coordenadora do Núcleo de Estudos da Mulher em Relações de Gênero da Universidade de São Paulo, assessora interregional da ONU no Departamento de Desenvolvimento da Mulher em Viena, de junho de 92 a outubro de 92, ex-membro do Parlamento Latino-Americano, autora de 7 livros, escreveu vários artigos em coletâneas no Brasil e no exterior, além de artigos em revistas científicas e na imprensa em geral. Membro também do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, em 1995. Dentre os seus livros, eu gostaria de citar, publicado em 92, Gênero e Universidade, 1990, Perfil da Mulher Brasileira, da qual foi coordenadora, além de orientar várias teses de mestrado, doutorado e docência, tendo doutorado, um tema sobre a mulher. E Sueli Carneiro, coordenadora e executora do INEDES, Instituto da Mulher Negra, coordenadora do Programa de Direitos Humanos, SOS Racismo, da mesma organização, formada em Filosofia pela Universidade de São Paulo, conselheira do Conselho de Participação e Desenvolvimento e da Comunidade Negra de São Paulo, membro do Conselho Consultivo da revista Estudos Feministas, membro do Conselho Consultivo do projeto Discriminação, Preconceito e Estigma, Relações de Etnia em Escolas e no Atendimento à Saúde de Crianças e Adolescentes em São Paulo, desenvolvido na Faculdade de Educação da USP. Ainda entre nós, também, o professor José Carlos Sérgio, professor aqui do Departamento de História, historiador, doutor e livre-docente pela USP, professor titular desse departamento, atualmente com vários livros publicados, sendo um deles temática que será abordada nesta mesa de discussão sobre a mulher. Entre os seus livros, eu gostaria de citar Os Jesuítas, editado pela Brasiliense em 82, Introdução ao Nacionalismo Acadêmico, os Brasilianistas, Carnaval Carnavais, pela editora Ática, A Colônia Brasilianista, História Oral de Vida Acadêmica, pela editora Nova Estela, Canto de Morte Caiová, História Oral de Índios, edições Loyola, A Revolta da Vacina, pela editora Ática, 1995, e a nossa personagem da palestra de hoje, Cinderela Negra, a saga de Carolina Maria de Jesus, publicado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1994. Dentre os temas das suas pesquisas, o professor José Carlos Sérgio destaca-se não só na área de História Colonial Brasileira, tendo a temática dos jesuítas como central, assim como História Social da Cultura, sobre Padre Antônio Vieira, Antônio José da Silva e Monteiro Lobato, Guerra Civil Espanhola e o Exílio para a América Latina, e atualmente coordenando um amplo programa de História Oral. Eu gostaria de passar a coordenação para a professora Eva Blay, que assumirá o caminho
desenvolvendo um trabalho profundo por ocasião dos 300 anos de Zumbi, uma figura que as nossas crianças ainda não aprenderam a ler na nossa história oculta. Ou melhor, tem sido ocultado na nossa história como tantos outros aspectos. Mas, felizmente, acho que agora a gente começa a rever essa questão e temos assim, um grande impulso dado não só por este encontro, mas principalmente pelos movimentos negros. Aí eu destaco fundamentalmente o Beledesse, a Sueli Carneiro, que realmente representa uma das facetas mais importantes do movimento negro, e que é um movimento de mulheres negras. E agora fiquei muito surpreendida com esse maravilhoso livro, eu já estou louca para ler, espero ganhar, se não ganhar me diz onde está, quero logo saber a história. Eu me lembro quando saiu o livro da Carolina Maria de Jesus, foi uma coisa assim tão surpreendente, e agora ver um trabalho inteiro sobre ela é fascinante. Então a tarde de hoje promete, e na minha qualidade de coordenadora vou me permitir falar algumas coisas para introduzir o problema. Eu não pretendo introduzir o problema do racismo em geral, mas eu quero começar contando algumas experiências que mostram com muita clareza como é que o racismo e os preconceitos aparecem, principalmente na sociedade brasileira, que é onde nós vivemos. Quando eu tinha uns 7, 8 anos de idade, eu perguntei para uma parente muito próxima: eu sou judia? E eu recebi como resposta um forte tapa no rosto e a lição de que esta palavra, judia, não se dizia. E quando me perguntassem qual era a minha religião, eu deveria responder: israelita. Eu não sei dizer até hoje o que foi que mais me magoou. Se foi o tapa que eu levei pela primeira e última vez na minha vida, ou se foi a surpresa de eu não entender, não conseguir imaginar qual era o crime pelo qual eu estava sendo punida. Só que agora eu sei. Ao me afirmar, já naquela época, como judia, eu estava confrontando todos os preconceitos existentes na época contra os judeus. Embora se diga que não há preconceito como há contra os negros, etc. Preconceitos esses que eram explicitados ou não, mas existia, como existe ainda na sociedade, uma imagem do que significava ser judeu. Era um ser maligno, avaro, com rabo e chifres, explorador e dotado de várias outras características muito perversas. Basta a gente ler o Aurélio, está lá na Bíblia. Ou basta ver o que se ensinava no catecismo. Ou ainda basta ler as frequentes correspondências que eu recebo ainda hoje, já recebi essa semana, de igrejas que têm como objetivo principal converter os judeus a uma outra igreja ou religião. Isso para não falar dos neonazistas, dos atentados à comunidade judia pelo mundo todo. De modo que, então, hoje eu entendo que assumir a condição de judeu significava aceitar uma imagem muito perigosa, vinculada a perseguições milenares e recentes. Portanto, a reação buscava nada mais do que preservar a vida, evitar problemas, e por isso propunha substituir a palavra judeu por israelita. Mas será que a mera substituição de uma palavra por outra ia resolver um problema tão profundo? O racismo tem sempre a mesma cara. Ele pode variar na forma, mas o conteúdo é o mesmo. Hannah Arendt diz
solidariedade e da igualdade entre os homens. Ao desconsiderar a igualdade entre os seres humanos, o racismo destrói o próprio conceito de humanidade. E aí acabou com isso. Os negros no Brasil começaram recentissimamente a analisar a sua própria situação. Dificuldades surgem quando esta análise esbarra com a ideologia da sobrevivência, exatamente como no caso que eu estava contando. Contar o número, contar quantos negros há no Brasil, não é meramente uma questão quantitativa, é uma questão ideológica. É vital afirmar a identidade negra, independentemente da cor da pele. É importante nessa etapa da história para a recuperação das raízes dos direitos humanos dos negros. Eu presenciei agora em Beijing uma 24 horas de tortura quando nós estávamos tentando colocar a palavra raça e etnia no documento final que a gente estava elaborando, no documento sobre a mulher. A palavra raça e etnia, que para nós é fundamental, conste que há preconceitos e perseguições de raça e de etnia, para alguns povos negros, africanos, representava a morte, porque eles eram perseguidos justamente quando a eles se associava uma determinada etnia. Então, eles reagiram violentamente e não foi simplesmente pedir, eles mostraram que a introdução deste elemento, dessa forma de discriminação no sentido amplo da palavra, né, representaria para eles um passo para serem exterminados dentro de seus países. Então foram 24 horas em que o movimento negro e nós todos ficamos refletindo como é que a gente poderia sair dessa situação. Tinha lá uma representante do BNDES, que não era Sueli, mas que foi fantástica nessa hora, porque a gente tinha que viver aquilo, não é? Quer dizer, se a gente coloca a palavra etnia e raça, significa a morte de determinados grupos, a gente relutou em insistir nisso, mas depois chegamos a uma solução que foi introduzir, manter as duas palavras, mas dentro de uma formulação que especificava muito bem o sentido que estava sendo dado. Então, sobretudo quando a gente está numa situação assim internacional, com povos diferentes, culturas e tradições diferentes, cada palavra tem um sentido também que é fundamental. Mas é por isso que eu estou dizendo que a questão de contar o número de negros no Brasil é uma questão ideológica. E é uma questão ideológica que sempre pode ser interpretada de várias maneiras. Eu não vou entrar neste tema, embora ele seja fundamental. O que eu quero reter desta reflexão é que nesta etapa da nossa história é importante a recuperação das raízes dos direitos humanos dos negros, mas é necessário também um esforço no sentido de distinguir dois planos, o plano da luta e o plano da análise. Na minha opinião, é preciso ser, pois a dúvida o que a Sueli vai tentar descrever. Muito bem. Então, reconhecendo essas restrições, vejamos os números do IBGE, que são os mais recentes, são de 89. Nós temos no Brasil 70,5 milhões de mulheres e 68 milhões de homens. 50,9% e 49,9%, respectivamente. Desta população, segundo o IBGE, 56,6% são pessoas brancas, 42,8% são pessoas negras ou pardas. É praticamente, não chega a ser meio a meio, mas não está longe. E 0,6% são consideradas amarelas. Entre os anos 60 e 89, houve uma diminuição, tanto de brancos quanto de negros, mas houve um aumento de pardos, de 30%
brancas, 38%, não é pouco, vivem na miséria. 59% das mulheres negras vivem. Os negros, e sobretudo as mulheres negras, estão mais na miserabilidade. As diferenças salariais entre homens e mulheres são baixas quando ambos são analfabetos. Mas quando começa a aumentar a escolaridade, aí que a gente começa a perceber as grandes diferenças entre as mulheres brancas e as mulheres negras. Por exemplo, quando elas têm até o 4º ano primário, 19,8% das mulheres brancas chegam a terminar o primário, né? Só 14,8% é que conseguem terminar os 4 anos primários. A diferença de escolaridade, portanto, já começa na infância. Dos 10 aos 14 anos, apenas 10,8% das negras conseguem fazer 4 anos de estudo, enquanto 28,2% das brancas têm até 4 anos de estudo. Então, do ponto de vista, bom, eu acho que a partir disso, né, dessa questão econômica e da questão educacional, o resto do quadro é extremamente complicado. Por exemplo, do ponto de vista da saúde reprodutiva, tanto as mulheres brancas quanto as negras tendem a ter 1 ou 2 filhos. Mas, entre as negras que há maior número de casos com mais de 2 filhos, também é entre as mulheres negras que há maior interrupção da gravidez, quer dizer, aborto. Bom, e aí isso vem justificar aquela história de que as mulheres negras são as filhos, etc. Porque, na verdade, são as mulheres brancas que têm mais filhos do que as mulheres negras. O tamanho da família da mulher branca é maior do que o tamanho da família da mulher negra. Do ponto de vista da violência contra a mulher, aí a coisa fica ainda mais difícil da gente analisar, porque, como diz a própria analista do IBGE, os dados mais escondem do que revelam o que acaba acontecendo. Mas, de qualquer modo, aí eu posso dar um quadro geral apenas, não discriminar por cor. Se a gente compara, bom, há 2 tipos de violência fundamental. Um é dentro do domicílio e outro na via pública. As mulheres sofrem mais violência dentro do domicílio e os homens mais violência na via pública, exceto em 2 situações: crianças até 10 anos ou pessoas com mais de 50 anos. Aí prevalece dentro da casa. Agora, para completar esse quadro, acho que aqui em São Paulo a gente tem alguns dados que mostram claramente que as mulheres negras estão na classe mais baixa do ponto de vista econômico, chefiam cerca de 30% das famílias, mas as brancas também, moram em situação barracos ou cortiços, em habitações até 3 cômodos, em ruas sem pavimentação e sem via, sem sarjeta, e são menos beneficiadas pela assistência médica. Bom, isso aqui é só para dizer para vocês que existe uma segregação espacial, além da segregação. As coisas vão se acumulando, né? Então você tem a segregação econômica, educacional, na saúde, na habitação, então vai marginalizando e colocando na periferia da cidade, e aí a tendência é realmente haver uma reprodução dessas péssimas condições e, sobretudo, dessa segregação no espaço. Isso acontece nas metrópoles, isso acontece em regiões do país e, principalmente, na submissão aos estereótipos culturais. Agora, eu vou me permitir não é bem uma provocação, mas chegar a uma conclusão a respeito disso. Porque eu acho que a gente tem, além de fazer o papel de analista, como eu disse, tem um outro lado da participação dos movimentos sociais. Aí eu fiquei me perguntando como é que a gente pode superar essas formas de discriminação. Antes eu parava no quadro analítico. Agora isso, evidentemente, não basta mais. Eu acho que é um problema que não tem, evidentemente, uma receita, né? Uma solução pré-estabelecida
necessárias políticas afirmativas para a superação dessas desigualdades. Eu acho que, em hipótese nenhuma, deve haver paternalismo, mas eu sou absolutamente a favor da existência de condições que façam com que determinadas cotas sejam cumpridas. Então, quando eu penso em cotas, por exemplo, estou pensando em cotas na universidade, sim, mas não é para entrar qualquer um, não é porque basta ser negro, já é condição para entrar na universidade. Não, tem que haver uma preparação prévia, cursos especiais que preparem essas pessoas para poder fazer o vestibular, para poder enfrentar uma situação. Claro que a gente queria que todo o ensino melhorasse, mas vai demorar muito tempo. Então, a ideia é essa que eu quero discutir. Vamos criar cunhas. Por exemplo, a Politécnica criou um curso em Cubatão, que parece que agora não sei se está funcionando, de preparação durante 3 anos do pessoal da Baixada para entrar na Escola Politécnica para poder trabalhar naquela região que demanda um número enorme de engenheiros. Então, foram 3 anos, são 3 anos de trabalho numa escola pública, com bolsa para os alunos se prepararem e depois enfrentar a igualdade de condições de vestibular. Porque se você não tem essa preparação, esse incentivo, nós vamos ficar sempre fazendo o diagnóstico da situação e nunca vamos sair dele. Agora, por outro lado, tem que existir um código penal que puna fortemente a discriminação. Mas fortemente mesmo. Sabe, eu acho que a gente é muito brando, muito benevolente com as formas de discriminação que aparecem no rádio, na televisão, e basta a gente levantar a voz a qualquer momento, dizer qualquer coisa, pronto, ou é feminista, ou é do movimento negro. Quer dizer, há uma desqualificação de denúncias que são verdadeiras e que são pertinentes, e que a gente não pode deixar passar. Não pode deixar passar mesmo quando aparecem essas questões, seja na universidade, seja na rua, enfim, eu acho que um código penal, mas todos os instrumentos e toda uma ação muito forte que puna realmente esses casos de discriminação. Enfim, para a introdução, acho que eu já falei muito tempo, mas eu agradeço a oportunidade e quero passar a palavra. Então, vou passar a palavra para o professor José Carlos Ferreira, e vamos ouvir o outro lado da questão. Eu gostaria inicialmente de agradecer a oportunidade de estar nesta mesa e de poder conversar um pouco sobre alguns temas que, se sempre foram importantes, estão muito mais no momento em que nós estamos vivendo, particularmente nesse fim de século, onde o fim de século implica sempre balanços, sínteses e indicações para procedimentos. E não posso deixar também de reconhecer uma alegria bastante grande de poder falar, enquanto homem, numa mesa que versa sobre o tema da mulher. Eu acho que é mesmo por aí que nós temos que nos aproximar. Gostaria particularmente de agradecer a minha querida colega e professora Tuti Carneiro pelo convite, pelas provocações que tem feito em relação a uma série de temas, e eu vou tentar, de certa forma, aproveitar a oportunidade para me vingar um pouco dela. E gostaria também, nessa introdução, de deixar um abraço muito grande à professora Eva, particularmente quando ela traz, de uma forma bastante eficaz, a absoluta necessidade de discutir a questão das cotas na universidade. Eu acho que enquanto nós não entrarmos nessa discussão de qual é o significado desta universidade, ou de qualquer universidade pública, e qual a responsabilidade que a universidade pública tem que
face à sua realidade. E como é que nós podemos, enfim, ter mais índios, ter mais negros, ter mais minorias que não possam passar pelos vestibulares, pelas formas canônicas e sagradoras de determinados privilégios, nós não teremos condição de inverter o jogo. Mas eu acho que sim, esse movimento tem que partir muito mais dos negros que estão dentro da universidade, do que propriamente, ou dos índios, do que propriamente de grupos que venham eles patrocinar essa discussão. É uma discussão que vai ser muito doída, assim, os privilégios, as mordomias e as qualificações positivas para o poder estão muito estabelecidas e será muito difícil rompê-las. Mas, de qualquer forma, se nós não começarmos essa discussão, e se essa discussão não for uma discussão conquistada, particularmente pelas comunidades que devem lutar por ela, lógico, não sem as adesões devidas, será muito difícil nós revertermos este jogo. Só devo dizer que eu estou muito frustrado. Eu acho que há 5 anos eu não tenho negro na minha sala de aula. Assim, cada vez mais está ficando difícil nós encontrarmos assim, condição de poder, inclusive, dialogar com esses grupos. Mas eu estou aqui com outro encargo. Né? Quando a Malu me convidou para falar sobre mulheres negras, sobre racismo, eu, evidentemente, busquei o meu eixo mais forte como assunto, que é a publicação desse livro, Cinderela Negra, a história de Carolina Maria de Jesus. E desde que eu comecei a pensar nisso, já faz bastante tempo, eu me vi cada vez mais enrolado em uma série de fios que me levavam a perguntar, bem, o que é que eu vou dizer? Eu não queria de forma nenhuma desvincular a questão da mulher da questão da mulher negra. E isso levou a que eu repensasse um pouco alguns aspectos que poderiam estar me implicando nesta questão. Eu apenas em 2 pesquisas que eu já fiz, eu tratei da questão negro com alguma objetividade. Uma primeira foi para uma conferência que eu fiz em determinada situação, onde eu discutia a alternativa de se construir uma mitologia negra através dos sambas enredos das escolas de samba. E isso como uma forma afirmativa de se construir uma paisagem para a discussão de alguns temas que não são colocados pela historiografia oficial. E outra vez, aliás, eu estou nesse processo, eu estou fazendo história oral de analfabetos, aqui na favela atrás da USP, e há uma rede que é uma rede de analfabetas negras e verificando como é que elas reconstroem a própria percepção da história e constroem uma explicação de si mesmo. É lógico, esse é um trabalho bastante penoso e que tem todo o preconceito da universidade, aliás, eu acho que é o maior preconceito, porque os oralistas da universidade quase sempre conclamam a seriedade do trabalho, conclamam os cruzamentos de dados e outras formas acadêmicas e trazendo a discussão quase para si e colocando para um outro lado, para um outro universo desqualificado, o de até registrar a história das pessoas, até provocar a discussão com as próprias comunidades e transformar o que deve, o que tem que ser a história oral num veículo de história pública. Quer dizer, eu estou lutando muito contra a tendência de fazer a história oral ser mais um discurso acadêmico,
muito caro a muitos sociólogos, muito caro a alguns antropólogos. Eu acho que a história oral tem que caminhar como uma contra-história, uma outra história. E é nesse sentido que esse trabalho com as mulheres negras tem ajudado extremamente. E a outra forma é o outro caminho, foi exatamente esse caminho que eu encontrei de um debate muito fecundo com um dos meus melhores amigos, com o qual eu mantenho todas as diferenças, enquanto ele é judeu, eu sou árabe, enquanto ele é norte-americano, eu sou brasileiro, enfim, e como nós que temos a mesma idade, que trabalhamos na mesma área e que trabalhamos juntos, temos tentado vivenciar as nossas interpretações sobre o mesmo objeto de estudo, que no caso foi a Carolina Maria de Jesus. Ou seja, nos unindo, temos alguns anos, são 12 anos de trabalho conjunto e de um contato agora com e-mail e fax, etc., praticamente diário, e nós começamos a construir as nossas diferenças e os diálogos a respeito do assunto em torno da Carolina Maria de Jesus. E eu comecei, então, a verificar algumas vantagens. Eu sei que isso é uma espécie de heresia acadêmica, mas algumas vantagens em não ser especialista em tema de racismo, estar sempre por perto de colegas tão caros que têm dado grande parte da sua atenção a isso. E eu procurei fazer um inventário do que perturba quando eu vejo as questões da discussão do racismo na universidade e como isso tem sido conduzido. Em primeiro lugar, o abuso das teorizações. Quer dizer, a busca incessante de justificativas, quase que desesperadas de se estabelecer um quadro de referência onde as teorias passam a ser, em primeiro lugar, os guias para a elaboração de estudos sobre racismo. Isso cada vez mais tem me preocupado e o avesso disso me preocupa muito mais. A absoluta falta de trabalhos empíricos. A falta de pessoas que vão ao campo e que vão ao campo para discutir a vida cotidiana, no caso dos negros, e que vão procurar ver menos aspectos defensivos que se engancham quase sempre nessas discussões teóricas, às vezes exageradamente distantes da realidade, às vezes sem nenhuma contextualização histórica e que por isso acabam conspirando contra a fecundidade do tema. Eu acho que, em vez de enriquecer a discussão, acabam quase sempre cristalizando em bancos acadêmicos uma discussão que outra vez não tem nada a ver com o que está se passando lá fora. Por outro lado, me cansa um pouco a repetição dos mesmos assuntos. Quer dizer, parece que a questão negra se esgota na questão fundamentalmente importante na historiografia, evidentemente, da escravidão, mas parece que a busca de determinados heróis e a exclusividade desses heróis acaba, por outro lado, esgotando e provocando outra vez uma distância entre o vínculo dos estudos empíricos que nos trazem para a possibilidade real, e daí eu outra vez valorizar a questão da história pública, para os zumbis, para os eternos elementos que deixam de ser emblemas e passam a ser realmente signos de algumas lutas que teriam outras frentes a serem abertas. Ainda nesta linha, eu gostaria de cobrar um pouco alguns recursos, alguns pressupostos conceituais mais modernos. Quer dizer, ainda a gente sente, eu tenho procurado ler o possível sobre o assunto, a gente nota uma busca ou uma repetição de alguns movimentos que em outros países ocorreram na década de 60, quase que recriando
uma mitologia que fosse capaz de garantir um certo sentido purista na questão do negro, ou seja, vamos ainda buscar a questão das origens, a questão da genealogia africana, das famosas roots dos anos 60 nos Estados Unidos. Quer dizer, a afirmação da africanidade como um elemento que precisa ser reconhecido historicamente, me parece um dado muito perverso desta questão. Pois bem, eu gostaria de estender em todos esses aspectos, mas o que realmente me vai fazer costurar algumas dessas indicações foi a aventura de trabalhar nesse livro sobre a Carolina Maria de Jesus, a escritora negra de maior sucesso da nossa história, não apenas enquanto uma escritora negra, certo? De maior sucesso editorial, ela é a autora, o autor, para usar assim, o genérico mais forte, ainda que perverso, mais traduzido do Brasil. É a pessoa sobre a qual, nos Estados Unidos, por exemplo, ou na Alemanha, onde há uma obsessão por Carolina Maria de Jesus, até hoje se estuda, se percebe o Brasil. Pois bem, essa aventura toda foi inaugurada, por acaso, foi o dia que você ligou para o escritório do Levine, em Miami, eu estava lá na hora, nós estávamos exatamente iniciando a discussão sobre esse projeto, ou seja, ele queria escrever um artigo reclamando um pouco a atualização do debate sobre a questão racial do Brasil e queria, porque ele adora o livro Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que é esse livro que, ironicamente, foi reeditado o ano passado como um livro didático, certo? Numa série didática, eu gostaria de voltar a esse assunto daqui a pouco, então ele queria escrever esse artigo e começava a elaborar suas primeiras ideias. Escreveu o artigo e mandou uma primeira cópia para mim, e eu fiz 35 observações contrárias aos argumentos que ele apresentava. Estabelecemos uma fecunda discussão, muito intensa, e verificamos que para ele o livro significava uma coisa e para mim o livro significava outra coisa completamente diferente. Essas diferenças chegaram no esgotamento das motivações teóricas e eu resolvi bem, eu estou fazendo história oral, eu vou ao campo, eu vou atrás das pessoas citadas no livro, ver o que aconteceu com a favela, ver o que aconteceu com a família da favelada 30 anos depois. E isso tem um pedaço da história do Brasil e eu quero entender isso não apenas pelos recursos acadêmicos, mas eu quero entender isso pelos trajetos de vida das pessoas. É lógico que existiam outros sonhos por trás disso, motivando toda essa investida, como a discussão da história oral, papel da história oral, metodologia, etc. Mas isso era um cenário de fundo. Não funcionava absolutamente como o motor central, que era ver a vida das pessoas. Bem, conseguimos localizar a família, ou seja, a filha da Carolina Maria de Jesus, a Vera Eunice. Conseguimos localizar o José Carlos, também chama José Carlos, o filho dela, e começamos então a investigar o outro lado, o lado não contado dessa história. E fomos atrás dos favelados, ver o que tinha acontecido com essas pessoas, e o nosso primeiro imenso choque é ver que a favela tinha desaparecido. A favela do Canindé tinha desaparecido e não tinha deixado história. E não tinha história registrada. Hoje, no lugar da favela, existe um estádio de futebol. Eu acho muito significativo assim, o apagamento desta
história e a tentativa de modernização sem que os vestígios da pobreza permanecessem. Primeira tarefa foi ver o que existe escrito sobre favela em São Paulo. Encontramos algumas teses de serviço social, duas, sobre histórias de favela. Não encontramos na FAO grandes trabalhos, encontramos um relatório do MUD, Movimento Universitário de Desfavelamento, que é um tema que realmente revela a distância entre o que o universitário fazia nos anos 60 e o que o universitário não faz nos anos 90, e começamos então a ver que não tinha saída mesmo. Começamos a procurar pessoas e conversar com pessoas, com ex-favelados. Muito difícil. Eu tinha um aluno que trabalhava então na polícia e localizou através dos processos vários dos personagens citados como criminosos, o que não foi nenhuma grande novidade. Nós começamos a procurar algum desses personagens e os encontramos. E aí começamos as histórias de vida. E aí começamos a ver como o apagamento da história da favela é um dado importante da distância entre a história oficial e a história não oficial. Quer dizer, como nós sequer registramos a existência da favela, e a história da favela em São Paulo é uma história completamente diferente da favela do Rio. Nós não temos nada, é uma outra trajetória histórica, é uma outra urbanização, é um outro fenômeno. Nós temos, por exemplo, só para dar algumas indicações muito rápidas, nós temos, de um lado, favelas pequenas, imóveis extremamente espertas, que saem de um lugar e vão para outro, da noite para o dia, enquanto no Rio nós temos favelas com 350 mil habitantes, ou até mais, com toda uma rede de tráfico instalada, comportamentos bastante diferenciados. Bem, a história da favela que nós conseguimos recompor é uma história muito sintomática, muito paulistana. Ou seja, existiam, segundo os dados oficiais, o que nos leva a suspeitar, antes de 1954, 10 mil pessoas morando em estado de miséria. E o estado de miséria, através de fotografias que nós conseguimos reconstruir, nos levavam a pensar que eram as favelas. Pois bem, em 1954, cria-se para o quarto centenário uma limpeza. A palavra usada, inclusive pelos relatórios de polícia, era esta, a limpeza da cidade. Craveiro Lopes, português, vinha, autoridades vinham visitar São Paulo, a exposição precisava ser feita, a inauguração do Parque Ibirapuera, e evidentemente não cabia nessa paisagem a existência de pobres e leias negros. Para tanto, retira-se essas pessoas e colocam num lugar afastado no antigo campo do Canindé, que era um lugar, não é como hoje, não passava a Dutra, ou a Marginal, não estava próximo, não é? Era pela Ponte das Bandeiras que se entrava, então aquele era um lugar isolado. A partir de 54, começa, portanto, motivada por uma situação oficial, provocada pela Prefeitura Municipal, a existir um aglomerado de pessoas que começam, sim, a ter voz no sentido de participarem de grupos de opinião pública. A Igreja, a JEC principalmente, e o movimento, esse movimento que vai surgir exatamente logo depois de 54 para desfavelar, e que começa a usar a palavra favela, começa então a provocar uma série de discussões, e o tema central dessas discussões era a integração dos negros. Quer dizer, o que mostra que eram os negros os elementos mais numericamente expressivos dentro da favela. Pois bem, é nessa favela que vai chegar a personagem que eu chamo de Cinderela Negra.
ou seja, Carolina Maria de Jesus. E ela vai morar lá nessa favela, constrói seu barraco, e depois de uma peripécia enorme, ela não tem documentos, o que é bastante sintomático. Ela vem de Minas, provavelmente tendo chegado em São Paulo em 1947, sem um documento. Antes, ela trabalhou como auxiliar de enfermeira, como artista de circo, como empregada doméstica, como varredora de ruas, como auxiliar de farmácia, como carregadora. E como carregadora, ela se encontrou bastante. Ela gostava, aprendeu nas cidades que ela passou, Ribeirão Preto, Franca, vindo de Minas Gerais, ela é da cidade de Sacramento, no Triângulo Mineiro, e ela gostava de andar pela cidade. E chegando em São Paulo, a primeira alternativa dela foi trabalhar como empregada doméstica, onde era sempre mandada embora, porque era muito namoradeira. E, em sendo namoradeira, dormia fora de casa, aquela coisa toda. O único patrão que a segurou foi o Dr. Zervini. O Dr. Zervini reconheceu nela uma inteligência rara e um tipo de saber raro e a abrigou em sua casa. E ela podia ter acesso à biblioteca do Dr. Zervini, o que era uma coisa muito interessante. Ela tinha tido educação escolar até o segundo ano do antigo grupo, graças a uma escola espírita, Allan Kardec, em Minas Gerais. E isto foi um instrumento que a capacitou para o que ela chamava de cheiro da liberdade. Ela queria ser livre, daí ser catadora de papel, possibilitar a ela não ser empregada. Ela manteve amizade com a família Zervini, manteve amizade com outras famílias probas, como ela dizia, ela tinha um vocabulário todo muito curioso para os padrões de hoje, e acabou por optar por morar sozinha, ser, por opção, mãe solteira, de 4 filhos, cada um de pai diferente, que ela assumia e sempre contava, e todos pais brancos. Ela não gostava, ela era extremamente racista. Eu vou ler algumas coisas que ela escreveu, alguns dos provérbios que ela escreveu, e nós começamos a achar que esse era um aspecto muito interessante para discutir a própria questão do racismo, ou seja, para não transformar, como tanto a esquerda quanto a direita dos anos 60 procurou fazer com a Carolina, ou seja, ela, o objeto da denúncia. Então a esquerda se levantava um pouco, olhem essa negra favelada que está dizendo que é o primeiro berro de liberdade, etc. E do outro lado, nós temos a direita mostrando, vejam como esta negra, ela mesma é racista e ela mesma acha que os negros não gostam de trabalhar, são vagabundos, etc. Então, o discurso dela servia para as duas partes. E foi um pouco o que possibilitou o sucesso dela. Ela começou a escrever um diário sistemático de 58 até 1971. Sendo que esse diário está comigo hoje, a professora Marisa Lajouro, da Universidade de Campinas, e eu estamos trabalhando nisso. Estamos publicando agora as poesias completas da Carolina Maria de Jesus. Eu vou também ver se eu consigo falar daqui a pouco um pouco disso. Pois bem, esta personagem, então, surge num meio muito interessante. Em 1958, então, Jânio e Juscelino como grandes estrelas da política brasileira, o populismo na sua expressão mais forte, e, por outro lado, em 1958, Copa do Mundo, o Brasil ganhando com Éder Joffre, o Galo de Ouro, Marister Bueno como tenista, a bossa nova surgindo com um cantinho, um violão,
enfim, lá o barquinho vai, gravei você na minha Rolleiflex. Então, foi um padrão Copacabana se colocando junto com todos esses heróis esportistas e toda uma situação de construção de Brasília, toda uma situação bastante interessante das filhas do presidente debutando em Paris. E é nesse caldo que Audálio Dantas, um jornalista já importante, vai para a favela do Canindé, que estava inaugurando naquele dia, no dia que ele foi, um parque para crianças, e os adultos negros bêbados estavam destruindo as gangorras, etc. E a Carolina gritava: eu vou colocar vocês no meu livro. Evidentemente, ela pescou o jornalista que naquele momento fazia um trabalho que era muito reconhecido naquela época, de jornalismo, de testemunho, e ele quis saber que cadernos era isso. Ela levou para o seu quarto de despejo e lá mostrou o que é realmente fabuloso, uma coisa incrível, um tesouro inacreditável, para que ele visse, então, 37 cadernos, 4 romances extremamente interessantes e ricos para a pesquisa sobre o racismo no Brasil e que permanecem até hoje inéditos. Não é? E começaram então, ele começou, levou os diários dela e começou a trabalhar nesses diários e publicar o que foi o maior sucesso editorial de todos os tempos. Não tem Paulo Coelho que bata o que foi Carolina Maria de Jesus. Enfim, as tardes de autógrafos foi levado ao teatro, o Ruth de Souza encenou, foi levado à televisão, minissérie, depois foi levado a novelas, e o mundo inteiro começou a perceber a Carolina Maria de Jesus e, através dela, o Brasil. E isso, fora do Brasil, congelou até hoje. Ou seja, todos os cursos sobre mulher negra, sobre mulher, sobre terceiro mundo, sobre América Latina, e qualquer curso dos Estados Unidos usa o livro da Carolina Maria de Jesus. São, nos Estados Unidos, 700.000 cópias vendidas desde 1960. E no Brasil, nós tivemos alguns surtos. O mais recente é essa transformação do livro em um livro didático, de uma série didática que os alunos devem ler para aprender como são os pobrezinhos que moram em favela. Certo? Pois bem, esta trajetória toda nos levou, então, ao contato com as diferentes pessoas da favela e ver como a pobreza piorou muito. Os caminhões entravam na favela. Quando a Carolina foi sair da favela, que ela ganhou o primeiro dinheiro para depois ir para a sua casa de alvenaria, que é o título do seu segundo livro, que é em Santana, uma rua em Santana, bairro de Santana, o caminhão entrava dentro da favela. As casas das favelas tinham telhados. A sociedade civil era muito mais comprometida com a urbanização da favela. Os movimentos religiosos, particularmente os movimentos religiosos católicos, estavam muito presentes na promoção de festas de Natal, etc., que dava uma certa cidadania para a favela. Mas, deixando um pouco essa questão de lado, interessa pegar qual foi o trajeto desta negra triunfante, como foi o baile de Cinderela dela na nossa sociedade. Ou seja, transformada em objeto, já disse, tanto útil para a esquerda quanto para a direita, no momento, em 1960, exatamente quando os chamados padres vermelhos começavam a atuar, quando depois de 58, que é a maior seca da história do Brasil, uma seca curta, de um ano só, mas é a pior das secas da nossa história recente. Inclusive, eu fico
muito chocado quando ainda a gente ouve a Maria Bethânia cantar o Carcará, onde ela dá 10% dos cearenses deixaram 20% dos alagoanos, e ainda ouvimos isso como uma música quase que nostálgica, sem prestar atenção em qual foi o impacto disso. Então, isso nos anos 60, essa massa que veio em 58, e todos os padres comunistas fazendo as reformas agrárias, etc., trazia a questão central da Carolina de Jesus enquanto uma mulher negra, que teria a chance de, então, ser uma versão brasileira da self-made woman, que, na verdade, da mulher que se faz por si própria. Mas ela vai morar na casa, na sonhada casa de alvenaria, e é um desastre. Não é? As pessoas, primeiro os favelados todos vinham para a casa dela, pedir comida, pedir emprego, pedir que ela conversasse com o governador, etc. Depois a própria imprensa ia pedir para que ela sentasse com a filha ao piano, ela tinha ganho um piano, e que a filha ficasse tocando piano. Por outro lado, as editoras cobravam que ela continuasse escrevendo diários, que os diários venderiam, e na verdade ela queria ser poeta. Ela queria escrever romances e poesias. Quer dizer, não se dá o lugar nem para um símbolo momentâneo da negra vencedora. Certo? Pois bem, é lógico que todas as contradições se apresentavam. A primeira coisa que ela faz, ela que sempre usou turbante, inclusive eu fiz questão de manter o turbante na capa, não é? Ela alisa o cabelo, compra um colar de pérolas e roupas de veludo e vai andar na Barão de Itapetininga, levar as filhas os filhos para ir para a Barão de Itapetininga. E todas essas contradições começam a ser usadas de uma forma doentia, de uma forma absolutamente cruel pela imprensa, que começam a cobrar. Mas vejam que escritora que é essa, vejam que negra que é essa, vejam que mulher que é essa, enfim, que não se afirma em setor nenhum da própria vida. E ela volta à pobreza, o sonho de Cinderela, e por isso nós chamamos de Cinderela Negra, em português o livro, em inglês tem outro título, e em francês também vai ter um outro título. Mas aqui eu fiz questão de manter o sonho da Cinderela Negra, Cinderela que não deu certo por ser negra. E para a sociedade, que não conseguiu entender, que não conseguiu criar um discurso capaz de aceitar, de incorporar esta cidadã, mesmo quando ela passa a pertencer ao nível dos brancos. Há uma cena bastante interessante, eu já estou encerrando, não sei se eu tenho. Há uma cena muito interessante quando a vida dela é encenada e vai ser no Teatro Municipal, e convida um favelado, Benê, para ser um dos filhos dela, enfim, e reconstrói o Teatro Municipal, e vai toda a alta sociedade, inclusive a família Matarazzo, o Suplicy, todos vão, o Suplicy escreve, o Eduardo escreve, quer dizer, uma carta, leva, ela vai jantar, enfim, com a família, toda uma situação de momento muito interessante, e ela vai na inauguração, e no meio do espetáculo, ela diz: não é assim. Não, para a Ruth, você não está fazendo certo, isso não aconteceu desse jeito. E a plateia começa a entrar em pânico por não saber como aceitar aquela grande escritora, que, afinal de contas, já havia sido consagrado pela Academia Paulista de Letras, tinha recebido um título na Faculdade de Direito de São Paulo como doutora. E como é que aquela personagem não sabia se comportar? E depois disso tudo, os maus tratos sequentes que vão sendo dados para essa personagem, que acaba morrendo esquecida, sem dinheiro para o enterro, sem fita amarela, sem nada. Certo? Que morre esquecida e vai sendo sepultada na história do Brasil. Certo? A mim parece que toda
todas as possibilidades de discussão que essa história fornece em termos da questão racial é rica. Estou amarrando aqui, é rica porque eu não estou discutindo apenas o momento da negra que deu certo, da personagem negra coerente, da heroína que se consagra, ou a história de uma pobreza que se transforma como no sonho da Cinderela Branca. Estou reclamando exatamente a falta de possibilidade que a academia tem criado de contar, sim, essa história, até só para contar, porque ela só implica um choque bastante grande que não precisa o analista da academia transformar o leitor da história em um ser passivo, incapaz de entender o que está acontecendo. Quer dizer, brevissimamente, é isso que foi feito com esse livro. Antes desse, eu fiz um livro sobre o suicídio dos índios também, com a mesma intenção de contar a história, de ser um mediador da história. Não é? E essas tentativas me parecem bastante válidas, e eu devo dizer, eu saí absolutamente diferente desse trabalho. Eu posso hoje pensar, face ao que eu era antes, a questão do racismo como uma coisa muito cruel, porque eu acho que o pior de todos os racismos é o racismo acadêmico. Agora quero passar a palavra para a querida Silvia. Eu quero inicialmente agradecer também a possibilidade de estar participando desse curso realizado pelo CEDAW, particularmente a professora Maria Lúcia Tucci Carneiro, que me fez o convite. Acho que a Eva já colocou suficientemente os números da nossa miserabilidade, né, enquanto mulheres. Acho que o professor Sérgio deixou claro as contradições que o racismo produz na identidade racial dos negros, particularmente as mulheres. E acho que me cabe falar um pouco sobre as respostas que as mulheres negras vêm tentando dar a essa situação de opressão, assumindo então a perspectiva, vou falar da perspectiva do movimento de mulheres negras nesses tempos, felizmente, de Benedita da Silva e não mais de Carolina de Jesus, né? Então eu quero começar aproveitando algumas considerações do sociólogo Carlos Rasenwald, que sugere que, pelo menos no que se refere à experiência histórica dos descendentes de escravos africanos e as relações entre brancos e negros, o Brasil, longe de ser um caso original, apresenta uma série de traços comuns com os países da América Latina de língua espanhola. Nesse sentido, poderia-se falar de um tipo de relações raciais por oposição aos padrões raciais vigentes nos Estados Unidos e no Caribe de colonização neoibérica. O mito da democracia racial latino-americana, no que tem de elementos comuns, ou seja, a suposta ausência de preconceito e discriminação racial, foi reforçado por características da situação desses países. Primeira característica, a ausência aparente de conflito racial. Segunda, inexistência de discriminação legal. Terceiro, presença de alguns não brancos nas elites. E miscigenação racial da população, indicadora de tolerância racial. No Brasil, desenvolveu-se uma forma sofisticada, perversa e competente de racismo, através da qual a intolerância mascarou-se em igualdade de direitos no plano legal e concretizou-se na absoluta desigualdade de oportunidades no plano das relações sociais concretas.
A noção de democracia racial é uma poderosa construção ideológica cujo principal efeito tem sido manter as diferenças interraciais fora da arena política, criando severos limites às demandas do grupo negro por igualdade racial. Também em termos de sintomas análogos, outro aspecto do ideal de embranquecimento da América Latina reside na tendência a apagar os traços da presença negra depois do fim da escravidão. Não se trata apenas de fazer o negro invisível nas comunicações de massa e mantê-lo fora das posições públicas de destaque como ocorre atualmente. A questão é de longa data e consiste em eliminar, tanto quanto possível, sua marca no registro histórico. A história do censo demográfico no Brasil, iniciada em 1872, é ilustrativa a esse respeito. Os levantamentos censitários de 1920 e 1970 simplesmente omitiram a pergunta sobre a cor da população. O quesito cor foi reintegrado no censo de 1980 devido às pressões de cientistas sociais e do movimento negro. O objeto é o seguinte, parando no nosso começar a atenção do mercado. É o vídeo que parece não parar. E o vídeo de você mudar de lugar. Tá bom. A coordenação, solicitar calma e espaço para, por favor. De igual maneira, a omissão do registro cor em relação à população negra no Brasil, o desempenho de outros países da América Latina nesta matéria não é muito melhor. A Argentina não tem registro sobre raça ou cor da população desde o terceiro censo nacional feito em 1914. Bolívia não conta com dados de raça desde 1900 e Peru desde 1961. Equador exclui a informação de raça nos censos de 50 e 62. Venezuela está sem dados sobre raça desde o primeiro censo nacional realizado em 1876. Nicarágua não conta com essa informação desde o censo de 20. Honduras desde 45 e República Dominicana desde 1950. Essas condições vêm permitindo que a visão da democracia e cidadania em nossos países vem se construindo, tendo por paradigma as necessidades e interesses das populações brancas, desconsiderando-se as desigualdades existentes entre os diferentes segmentos raciais. A história de opressão de classe, gênero e raça, iniciada com a escravidão negra no período colonial, construíram dois grandes estereótipos na sociedade brasileira, dentro dos quais se buscou definir, aprisionar e valorar as mulheres, instituindo, de um lado, o modelo considerado positivo, a musa branca e frágil idolatrada pelos poetas, e, de outro lado, o seu correspondente negativo, a mulher negra, instrumento de trabalho e objeto sexual. A principal herança desse processo foi o ódio, a desconfiança, a inveja e o ressentimento existente entre mulheres negras e brancas, o que vem limitando o alcance das lutas de emancipação da mulher no Brasil. Um longo e penoso processo vem sendo engendrado de modo a permitir que, a partir do reconhecimento dessa herança, dos privilégios e desigualdades que ela instituiu e se reproduzem cotidianamente, mulheres e brancas e negras possam cooperar na luta política de defesa da mulher. O reconhecimento dessas questões tem sido a condição básica para que se possa intencionalmente estabelecer as bases da solidariedade e unidade, indispensáveis para que as mulheres, em geral, venham a desfrutar de igualdade de direitos e oportunidade pela qual todas lutamos. O racismo, conjugado com o sexismo, constituem uma forma de violência e violação dos direitos das mulheres negras que inviabilizam o exercício da cidadania em todas as instâncias da vida social, expressando-se das formas mais sutis às mais violentas, que passam pela desqualificação estética, pela desigualdade no acesso ao trabalho, à educação, à saúde e demais direitos sociais. Se, hipoteticamente, fosse suprimida da prática social as desigualdades decorrentes do machismo,
persistiria a desigualdade entre as mulheres, na medida em que o racismo continuaria a operar como elemento classificatório e discricionário para a inserção social das mulheres, garantindo o acesso privilegiado das mulheres brancas às melhores oportunidades sociais. A força do racismo, como elemento determinante das desigualdades existentes entre as mulheres no Brasil, pode ser medido por dados divulgados pela companheira negra Alzira Rufino, segundo presidente do Conselho do Coletivo de Mulheres Negras da Baixada Santista. Segundo esse documento, apoiado em pesquisas de Fanny Tabac, o Congresso brasileiro espelha a divisão do poder segundo os privilégios ou exclusões de sexo e raça. Entre cerca de 550 congressistas eleitos em 1991, apenas 29 eram mulheres, representando um universo em torno de 75 milhões de brasileiras. 28 eram brancas e uma, a deputada federal Benedita da Silva, a única negra. Benedita da Silva representava sozinha cerca de metade da população feminina do país, ou seja, em torno de 32,5 milhões de mulheres negras. No poder executivo, as mulheres atingiram mais status políticos. Em 1988, eram 107 os municípios chefiados por mulheres. Esse número subiu para 171 na eleição seguinte. Nas eleições de 94, 12 mulheres foram candidatas ao Senado, 10 ao governo do Estado e 2 à vice-presidência da República. Esses números representam um avanço significativo da presença das mulheres na arena política. Porém, as mulheres negras continuam aí absolutamente subrepresentadas, continuam servindo cafezinho e limpando as mesas de decisão. As discriminações de raça e de gênero tornam as mulheres negras prisioneiras de um círculo vicioso, que resulta numa verdadeira asfixia social, pois onde houver relaxamento do controle sobre o seu grupo racial, ela encontrará discriminação sexual atuando como fator de seleção. E, onde houver flexibilização das práticas da discriminação sexual, a discriminação racial continuará operando como fator de seleção social. O crescimento da consciência dessa situação vem mobilizando as mulheres negras na defesa dos seus direitos específicos, resultando na criação de diferentes experiências organizativas, através das quais busca-se interferir nas lutas desenvolvidas pelas mulheres e assegurar que as conquistas do movimento de mulheres beneficiem também as mulheres negras. Nesse sentido, a luta das mulheres negras contra a opressão de gênero e de raça vem desenhando novos contornos para a ação política feminista e antirracista, enriquecendo tanto a discussão da questão racial, como também a questão de gênero na sociedade brasileira. Este novo olhar feminista e antirracista, ao integrar em si tanto a tradição de luta do movimento negro, como a tradição de luta do movimento de mulheres, afirma essa nova identidade política decorrente da condição específica de ser mulher e negra. O atual movimento de mulheres negras, ao trazer para a cena política as contradições resultantes das articulações das variáveis de raça, classe e gênero, promove a síntese das bandeiras de luta historicamente levantadas pelos movimentos negros e movimentos de mulheres do Brasil, enegrecendo, de um lado, as reivindicações das mulheres, tornando-as mais representativas do conjunto das mulheres brasileiras. E, por outro lado, promove a feminização das propostas e reivindicações dos movimentos negros. Enegrecer o movimento feminista brasileiro tem significado, concretamente, demarcar e instituir na agenda do movimento de mulheres o peso que a questão racial tem na configuração, por exemplo, das políticas demográficas, na caracterização da questão da violência contra a mulher, pela introdução do conceito de violência racial como aspecto determinante das formas de violência sofrida por metade da população feminina do país que não é branca, na introdução do conceito das doenças étnicos-raciais
ou das doenças de maior incidência sobre a população negra, como questões fundamentais na formulação de políticas públicas na área da saúde. Ao instituir a crítica aos mecanismos de seleção no mercado de trabalho, isso tem se dado, por exemplo, em relação às questões de saúde de população. Se historicamente as práticas genocidas, tais como a violência policial, o extermínio de crianças, a ausência de políticas sociais que assegurem o exercício dos direitos básicos de cidadania, têm sido objetos prioritários da ação política dos movimentos negros, o problema hoje colocado pelos temas da saúde de população nos situam num quadro talvez mais alarmante ainda em relação aos processos de genocídio do povo negro do Brasil. Os reflexos da esterilização em massa de mulheres negras no país já se fazem sentir na redução percentual da população negra nesta década em comparação com a década anterior. Convivemos hoje com um quadro de expansão da AIDS entre nossa população, posto que a AIDS cada vez mais assume características históricas das doenças sexualmente transmissíveis, ou seja, as populações pobres e excluídas pagam o maior tributo do adoecer e morrer das DSTs. Ao lado disso, temos fatores culturais interferindo no crescimento da doença entre os negros, mas, principalmente, há um novo componente diferenciado que a epidemia de AIDS está colocando para nós, que é um índice superior de contágio determinado pelo uso de drogas endovenosas e outras. Portanto, este novo contexto de redução populacional fruto de esterilização massiva, aliado à progressão tanto da AIDS como do uso de drogas entre a nossa população, as novas biotecnologias, em particular a engenharia genética, com as possibilidades que ela oferece para práticas eugênicas, constituem novos e alarmantes aspectos do genocídio sobre os quais o conjunto do movimento negro precisa atuar. A importância dessas questões para as populações consideradas descartáveis como nós e o crescente interesse dos organismos internacionais no controle do crescimento dessas populações tem conduzido o movimento de mulheres negras a desenvolver uma perspectiva internacionalista de luta. Esta visão internacionalista vem promovendo a diversificação das temáticas que são objeto da ação política das mulheres negras, o estabelecimento de novas parcerias e a ampliação da cooperação interétnica. Cresce entre as mulheres negras a consciência de que os processos de globalização determinados pela ordem neoliberal, que, entre outras coisas, acudiza ao processo de feminização da pobreza, colocam a necessidade de articulação e intervenção da sociedade civil a nível mundial. Essa nova consciência tem nos levado ao desenvolvimento de ações regionais no âmbito da América Latina, do Caribe e com as mulheres negras dos países do primeiro mundo, para o fortalecimento de nossa participação nos fóruns internacionais onde governos e sociedade civil se defrontam e definem a inserção dos povos terceiro-mundistas no terceiro milênio. Esta intervenção internacional, em especial nas conferências mundiais convocadas pela ONU a partir da década de 90, tem nos permitido ampliar o debate sobre a questão racial a nível nacional e internacional e sensibilizar movimentos, governos e a própria ONU para a inclusão da perspectiva antirracista e de respeito à diversidade em todos os seus temas. Com essa perspectiva, atuamos em relação à Conferência do Cairo sobre a população, em relação à qual as mulheres negras operaram a partir da ideia de que, em termos de difusão do conceito de populações supérfluas, liberdade reprodutiva é essencial para que as etnias discriminadas barrem as políticas conformistas e racistas. Assim estivemos em Viena, na Conferência de Direitos Humanos, da qual saiu o compromisso sugerido pelo governo brasileiro de realização de uma conferência mundial sobre racismo e outra sobre imigração para antes do ano 2000. Assim, trabalhamos no processo de preparação da Conferência de Beijing, dentro do qual
realizamos em Mar del Plata um seminário com mulheres negras de 16 países da América Latina e do Caribe, onde tiramos um documento consensual pró-Beijing, incorporado também por mulheres negras organizadas do primeiro mundo. Essas conferências mundiais convocadas pela ONU tornaram-se espaços importantes no processo de reorganização do mundo após a queda do Muro de Berlim e se constituem hoje em fóruns de elaboração de políticas públicas para o mundo. O movimento feminista internacional tem operado nesses fóruns como o lobby mais eficiente dentre os segmentos discriminados. Isso explica os avanços da Conferência de Direitos Humanos em Viena em relação à questão da mulher, os avanços da Conferência do Cairo de População e da ECO 92. A Conferência de Viena assumiu que os direitos da mulher são direitos humanos, o que está consubstanciado na Declaração e o Programa de Ação de Viena, que dão grande destaque à questão da mulher. O artigo 18 da parte declaratória diz: os direitos humanos das mulheres e das meninas são inalienáveis e constituem parte indivisível dos direitos humanos universais. A plena participação da mulher em condições de igualdade na vida política, civil, econômica e social e cultural dos níveis nacional, regional e internacional e a erradicação de todas as formas de discriminação sexual são objetivos prioritários da comunidade internacional. A violação e todas as formas de abuso e exploração sexual, incluindo o preconceito cultural e o tráfico internacional de pessoas, são incompatíveis com a dignidade e o valor da pessoa humana e devem ser eliminados. Pode-se conseguir isso por meio de medidas legislativas, ações nacionais e cooperação internacional nas áreas do desenvolvimento econômico e social, da educação, da maternidade segura e assistência à saúde e do apoio social. Os direitos humanos das mulheres devem ser parte integrante das atividades das Nações Unidas na área dos direitos humanos e deve incluir a promoção de todos os instrumentos de direitos da mulher. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos insta todos os governos, instituições e organizações governamentais e não governamentais a intensificar esforços em prol da proteção e promoção dos direitos humanos da mulher e da menina. Se essa declaração de Viena avança na compreensão da universalidade dos direitos humanos das mulheres, para nós, mulheres negras, era fundamental uma referência explícita à violação dos direitos da mulher baseado na discriminação racial. Esta era uma tarefa política fundamental para as mulheres negras assegurarem na Conferência de Pequim. Então, na Conferência de Pequim, recentemente encerrada, o Brasil, pela primeira vez na história da diplomacia internacional, obstruiu uma reunião do G77, Grupo dos Países em Desenvolvimento do qual faz parte. Essa obstrução se deu por discordar da retirada do termo étnico-racial do artigo 32 da Declaração de Beijing, item inegociável para as mulheres negras brasileiras, apoiadas pelas mulheres negras do Norte e por feministas brasileiras também. Quando a delegação oficial brasileira assume essa posição diante de 169 países, é o reconhecimento internacional da falácia do mito da democracia racial tão caro ao Estado brasileiro. E, principalmente, é o reconhecimento da desigualdade existente entre mulheres brancas e negras na sociedade brasileira. O artigo 32 da Declaração de Pequim afirma a necessidade de intensificar os esforços para garantir o desfrute em condições de igualdade de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais a todas as mulheres e meninas que enfrentam múltiplas barreiras à expansão de seu papel e seu avanço devido a fatores como raça, idade, origem étnica e cultural. O passo seguinte é assegurar e monitorar a implementação dessas conquistas pelos nossos governos. Portanto, há pouco mais de uma década, aconteceu em São Paulo um importante evento na história do movimento de mulheres de São Paulo. Um evento chamado Tribunal Perto da Luz. Nele, a pedido do nascimento,
diante da ausência da questão da mulher negra naquele evento e diante da ausência da voz das mulheres negras lá presentes, emprestou-nos o seu prestígio pessoal, invocou suas ancestrais negras e, fazendo-se cavalo de todas elas e de todas nós ali presentes, falou por nós, contou nossa história, representou as nossas dores e a nossa opressão. Mais de uma década se passou desde aquele dia. Infelizmente, as mulheres negras brasileiras encontraram seu caminho de autodeterminação política, soltaram as suas vozes, brigaram por espaço e representação, e estamos presentes hoje em todos os espaços de importância para o avanço da questão da mulher. Somos a temática que mais cresceu politicamente no movimento de mulheres nessa década. Integramos definitivamente a questão racial na agenda do movimento de mulheres. Infelizmente, a questão de gênero não cresceu na mesma proporção no interior do movimento negro. Eu vou abrir a palavra para perguntas, que eu espero não sejam muito longas, para que as pessoas da mesa possam responder. Professor, eu só queria colocar uma questão seguinte. Eu acho que existem algumas falas que a gente utiliza que são fundamentais porque elas são carregadas de valores nas formas com que a gente coloca, com que a gente costuma passar as coisas. No Brasil, é o zelo dizer que o negro é tão racista quanto o branco, que o negro é racista quanto o branco, essas coisas. Eu queria colocar uma coisa que eu acho que é fundamental. O oprimido não pode, na sua resposta ao opressor, receber a mesma denotação da ação do opressor. Isso é o que eu quero dizer, porque quando a mulher começou com o movimento feminista, o que mais se dizia, a mulher é tão machista quanto o homem, não sei o quê, para se manter um tipo de opressão. Por que eu quero dizer isso? Eu, Batista, entendo que não é possível um negro, por não gostar de outro negro, dizer que ele é racista. Porque a denotação racista ela tem um valor muito grande. Você ser racista é você utilizar a sua condição étnica, de origem, para oprimir e se julgar superior a uma outra pessoa. Se uma pessoa negra não gosta de uma pessoa igual a ela, é meio complicado dizer que ela está dizendo isso porque ela se julga superior a outra pessoa por causa da sua origem étnica ou racial. Então, o que eu gostaria de colocar isso com bastante ênfase na fala do senhor, porque eu estou muito acostumado a ver essas questões e não dá para a gente superar isso no Brasil, porque, em primeiro lugar, a sociedade não assume os conflitos étnicos que tem dentro dela. E na hora que a gente consegue, a gente entende que estamos avançando, a gente regride, porque a gente procura igualar, é aquela velha história. O operário é tão explorador, o patrão quando faz greve, porque o patrão lhe paga o mau salário. Né? Então, se a gente não mudar essa condição, o negro nunca é assim. Eu quero, para encerrar essa fala do senhor, eu quero chocar vocês. Eu sempre digo que o negro, se matar um branco por dia, ele não é racista, porque essa sociedade não lhe permite esse direito. Porque o princípio dessa sociedade é o branco é o superior. O branco domina pela raça. O negro pode ser no máximo revoltado, complexado, não sei o quê, ou um consciente. E a outra coisa que eu queria só dizer aqui para a minha companheira amiga de muitos anos, Sueli, a sua última fala, eu digo o seguinte: eu acho lamentável que até hoje, dentro do movimento negro, a gente não conseguiu diálogo entre homem negro e mulher negra. O que mais me impressiona é uma coisa complicada, que a gente vê muito, e aí eu queria bater essa bola para a gente discutir depois lá fora, mas eu acho bom colocar isso em público. O movimento negro tem um paradoxo. A mulher negra diz: o homem negro me explora e não me respeita. E o homem negro diz: a mulher negra não gosta de mim e a mulher negra não me dá bola. Aí a gente casa com os nossos pseudos inimigos e dizemos que somos uma sociedade racista. Eu acho muito estranha essa situação.
Muito obrigada. Tem mais alguém que quer fazer pergunta? Porque assim a gente já faz 2 ou 3, né? Não? Vamos esperar um pouquinho só que o professor Zé responder. Bem, no caso da Carolina, ela se julgava superior. Ela diz textualmente que queria do resto. Ela escreve isso várias vezes, não apenas em relação aos negros, mas também ao que ela chamava de baianos, que eram os nortistas. Agora, eu acho que nós não podemos pensar, grosso modo eu concordo com o que você disse, mas eu acho que nós não podemos pensar em termos analíticos em partir apenas do exemplo dela e não inserir como é, eu acho que é aí que nós teríamos que realmente proceder um exame mais complexo, como é que a sociedade tratou o problema. Quer dizer, ela não representa todos os negros, é evidente. Eu simplesmente, a minha proposta era inserir essa discussão dentro do tratamento que foi dado a ela como negra. E aí eu concordo com você. Obrigada. Bem, eu acho interessante a falação da professora Eva e do conjunto, né, das mulheres entender que dentro do universo dessa mulher negra, dentro do mercado informal de trabalho, ela trabalha com uma outra mulher também, né? E essa discussão de gênero, de enquanto gênero, me parece que fica um pouco perdida na hora que você vai discutir classe. Né? Me parece que a discussão é desviada para a questão da classe. Quando do trabalho informal que se dá exatamente com a mulher negra, que são as nossas irmãzinhas, a gente percebe que ela trabalha com uma companheira mulher também, né? E do mercado, trabalho informal, mulher entre mulher, e essa questão que não apareceu de gênero. Porque hoje o movimento não leva muito essa discussão a fundo. Deixa o mercado em aberto, qualquer um resolve. É o mercado de trabalho que resolve. Né? E quando a questão do informal não passa por esse geral, passa por essa relação tete a tete. A segunda coisa é a questão das cotas mesmo. Né? Essa é uma questão muito séria. Eu tenho discutido e pesquisado há algum tempo a questão das mulheres no movimento sindical, em especial as mulheres negras, e aí eu fico muito preocupado com relação à questão de cota, né? E parece que, de novo, a sociedade dominante está fazendo algumas concessões e a gente vai por esse caminho que eu acho muito complicado. Tem algumas tarefas colocadas aí, que é de lutar pela escola pública, já chegou a luta, já chegou na USP, de sucateamento, a escola de primeiro e segundo grau já acabaram, agora chega na universidade, e eu acho que a gente está legitimando um discurso muito perigoso, que é de abandonar, no marco das lutas sociais, a defesa da escola pública. Porque eu nunca perco de vista que a luta da mulher negra é de gênero, de classe, e quando chega na negra é de ser negra, né? Étnica. Tem essa questão. Professor, eu queria lembrar que, tanto quanto a Maria Carolina, a Aldelina, a famosa Nina, né? Primeira sindicalista negra de Santos, passa pelo mesmo processo nessa luta, doidíssimo. Levantei ela no movimento sindical. É isso. Bom, eu queria continuar o debate, né, até aproveitando um pouco da fala do companheiro que antecedeu, colocar um pouco assim, das preocupações que eu vi na mesa, que eu acho que acompanha o debate tanto na academia, estou acompanhando um outro curso que está acontecendo aqui na antropologia, batendo no mesmo horário, que é essa necessidade de a gente refletir a condição da mulher negra, fazendo esse percurso de juntar gênero, raça e classe.
E eu percebo que muitas vezes, quando a gente vai analisar a condição da mulher negra, pelos trabalhos que estão aí sendo debatidos, muitas vezes corre-se o risco de explicar a condição da mulher negra pela condição econômica. Eu considero bastante importante que se faça isso. Agora, esta sociedade que se nega racista, obviamente vai colocar isso na prática. E vejo que, ao analisar a posição da mulher negra pelos aspectos econômicos, que é importante o reforço, nós perdemos a questão racial, né? Perdemos o debate que a análise das condições raciais deveria nos levar, né? Que passa, no meu entendimento, pela necessidade de avaliar a fundo o processo de exclusão e o processo da construção da identidade dessa figura mulher negra, né? Nesse sentido, eu acho importante resgatar figuras como a Carolina, mas não no sentido, para mim, da exaltação da condição social dela apenas, né? Mas eu acredito que vale a pena a gente olhar mais a fundo esse processo da construção da identidade. E aí me reporto à aula de ontem, na antropologia, que foi da professora Maria Lúcia Montes, que trouxe reflexões muito importantes no campo da construção da identidade, né? E é esse aspecto que eu coloco para a mesa, no sentido de debatermos um pouco mais isso, o processo da construção da identidade e somando essa questão de gênero e raça. Eu percebo que no movimento feminista, basta muitas vezes a palavra especificidade vem com a pretensão de falar, olha, estamos falando da mulher negra, né? Só que não se qualifica essa especificidade, ou se qualifica, muitas vezes se qualifica pelos dados socioeconômicos. E eu acho que é preciso ir além disso. Eu gostaria de reforçar o que foi dito e lembrar, eu procurei ver quais as biografias que eu poderia encontrar sobre negros, quais os referenciais biográficos sobre negros comuns. Eu estou pensando em Lima Barreto, pensando em cidadãos comuns no Brasil. Nós temos um livro, que é o Fala Crioulo, né, e praticamente não temos mais nada. E eu acho que o grande problema que induz a essa discussão de raça, gênero, como alguma coisa muito aberta, exatamente a ausência de trabalhos empíricos, ou de trabalhos biográficos, ou de histórias que sejam colocadas para alimentar essa discussão. Quer dizer, que há aí, e aí que eu acho que a universidade está falhando, quer dizer, nós não reconhecemos, ainda que se fala em história cotidiana, ainda que se fala em quebra dos grandes momentos históricos, etc. Quer dizer, na hora do confronto, e toda a teoria da história do tempo presente, vamos ver o nosso tempo. O que é que o nosso tempo diz? Quem é o personagem histórico do nosso tempo? E é essa voz que não está sendo dada. Entende? É aí que eu acho que há a possibilidade da história oral atuar um pouco como a mediação capaz de colocar essas histórias como documentos. E há a possibilidade da história oral atuar um pouco como a mediação capaz de colocar essas histórias como documentos. Sem esses documentos, nós vamos acabar falando do genérico, vamos acabar falando em aspectos teóricos e pensar, por exemplo, que o nosso tempo não é mais o tempo da Carolina. E é o tempo do apagamento da Carolina. E esse é o tempo presente. Eu quero também colocar algumas questões que foram colocadas, acho que para mim, mas de qualquer modo eu quero fazer uma observação. Acho importante isso que o professor José Carlos colocou, mas acho que o movimento feminista trouxe uma dimensão diferente dessa, da gente fazer uma reflexão apenas em cima daquilo que foi coletado. Queira você
fale do nosso cotidiano, fale das favelas, ou da história passada, da história oral, que eu também faço. Mas o movimento feminista fez uma coisa diferente, que foi participar dos movimentos sociais. Então, quando fazemos essas reflexões a respeito da mulher negra, da mulher em geral, da condição de gênero, que a gente já superou aquela condição biológica, mas agora nós estamos refletindo sobre as relações sociais de gênero. Não são políticas, são relações sociais de gênero. São aquelas relações em que o indivíduo justamente constrói a sua própria identidade. É através dessas relações sociais que o indivíduo, a mulher ou o homem, a criança, o homossexual, enfim, quem por ser humano vai conseguir dizer quem ele é e vai construir aquela identidade que o vai definir numa sociedade, que não é imutável, que vai sendo modificada. O movimento social, então, não espera, não tem essa possibilidade de esperar, fazer uma reflexão em cima daquilo que foi coletado e que depois a gente chega no papel e acha e reflete e constrói, como esse lindo trabalho que você fez com a família da Carolina. Mas o que nós fazemos, a nossa construção, é na luta, é no dia a dia. Então, eu acho estranho quando um companheiro chega aqui, ou a nossa companheira chega aqui, e diz que a gente pode se perder na condição de classe. Muito pelo contrário. O que ficou muito definido durante todo esse movimento social foi que a questão de classe não explicava, por exemplo, a violência que a mulher branca, a mulher negra, a mulher amarela sofre. Quer dizer, a violência que é internacional, que não depende da condição de classe. Você vai na delegacia da mulher, todo mundo que, olha, já falei em auditórios majoritariamente negros, se pergunta, quem é que predomina na delegacia da mulher fazendo queixa? Imediatamente aparece um grupo que diz que são as mulheres negras. Não são as mulheres negras. São mulheres em geral, brancas e negras. Não são as mulheres pobres. A violência acontece em todas as classes sociais. Então, a questão de gênero aqui supera, ela ultrapassa a condição de classe. Porque ela não está ocorrendo nem exclusivamente com as mulheres negras, não são os homens negros que são mais perversos do que os homens brancos. Não é esse o problema. O problema vem de raízes culturais que nós ainda estamos buscando. Então, não é a tal da promiscuidade da favela que faz com que haja mais incesto. Absolutamente, se encontra incesto nas classes ricas. Então, nós temos que modificar esta visão da realidade. Agora, não dá tempo mesmo da gente fazer uma reflexão tão... vai ser necessário passar algum tempo para que a gente possa, enfim, teorizar em cima dessas questões. Mas, no momento, a reflexão que se faz e as diretrizes desta luta passa por essa questão da vivência imediata. Agora, eu não entendi aquela questão que o colega colocou aí sobre o trabalho informal. Se você estava se referindo ao trabalho da empregada doméstica, não é trabalho informal. Esse é um trabalho até muito bem regulamentado hoje. Com todas as queixas e críticas. A grande maioria negra não é. Essa é uma realidade. Pois é, você tem um paradigma que é o seguinte. Então, hoje você pode dizer quem é que não é registrado. Mas você também pode dizer que na sociedade brasileira 50% dos trabalhadores não são registrados. Nós não vamos discutir, eu estou respondendo a sua colocação. Agora, o fato de uma mulher trabalhar para outra mulher, e daí, isso não é argumento, não é por aí que a questão se passa. A questão deve ser colocada dentro de uma perspectiva de relação, de dominação e subordinação. De homens com homens, de homens com mulheres, de mulheres entre mulheres ou de mulheres com homens, ou vice-versa. São essas as relações que devem ser discutidas, porque senão a gente vai cair
das relações em que nós estamos vivendo. Não é caso. Não é casinho, não. Não, eu acho que eu tenho, que eu sei o que vocês estão dizendo. Talvez o que não tenha sido colocado particularmente na minha fala são as contradições que historicamente mulheres negras e brancas vêm enfrentando e buscando superar no sentido de construir uma perspectiva de luta unitária. É disso que vocês estavam falando? Também. Então, o que eu quero dizer, não foi colocado aqui, porque faz 20 anos que nós brigamos em cima dessas questões. E como eu achei que todo mundo já estava cansado de ouvir a gente falar dessas coisas, eu tentei demonstrar um outro aspecto de como, contemporaneamente, nós estamos enfrentando esse debate. Há 20 anos que mulheres negras se xingam em cima de todo um passado histórico em que nós acusamos-as de serem sinhazinhas, que viveram no bem bom durante a escravidão, enquanto as negronas estavam ralando, e a gente sai da escravidão, a gente garante a emancipação das mulheres brancas na medida que a gente fica nas cozinhas das famílias burguesas, garantindo a possibilidade da mulher branca se emancipar, adentrar o trabalho. Nós temos rejeitado há 20 anos a tese de que o trabalho, o acesso ao trabalho é um fator de emancipação para a mulher, porque as mulheres negras nunca fizeram outra coisa e continuam, a não ser trabalhar, continuam, o segmento vai impactar a sociedade. Sim, mas faz tempo demais que a gente está, quer dizer, pode ser uma coisa que fosse importante dizer aqui, mas no plano da luta que se trava no movimento social, chegam a ser questões superadas. Dado que, superadas no plano da construção política de plataformas unitárias. Não no plano das relações concretas, mas nesse plano em que, muito bem, chegamos a um acordo a essa altura do campeonato, estamos na seguinte situação. Ok, isso é verdade, o racismo construiu privilégios reais para as mulheres brancas e desprivilegiou e manteve oprimida, mais explorada as mulheres negras, mas a questão é o seguinte, daqui para frente, o que nós vamos fazer? E o que eu tentei trazer é mais ou menos isso. Bom, as contradições existem, o reconhecimento delas é o passo inicial para que uma luta unitária possa se construir, a aceitação de que a mulher negra tem que ser, que as mulheres negras têm que partilhar das conquistas do movimento, tem que ser assegurada, essa é a negociação política que existe hoje entre mulheres brancas e negras no contexto da luta política do movimento de mulheres. E acho que não tem outro jeito de resolver essas questões, é dentro da luta política que você avança em relação a esses temas. Então, discordo quando você coloca que a história de cotas é uma concessão, isso não é verdade, porque faz 20 anos que o movimento negro, que é o movimento que primeiro introduz essa discussão na sociedade brasileira, sistematicamente rechaçado por direita, por esquerda, por aliados, por progressistas, e 20 anos depois, agora, começa a haver uma sensibilidade muito pequena para o enfrentamento dessa questão, que é elementar. Os discriminados têm que ser tratados desigualmente para que possa assegurar a sua igualdade. Não tem outro jeito. Nós, as mulheres brancas e negras, por exemplo, vivem uma situação seguinte. Se você comparar, é assim, seria uma briga de leve e tartaruga. Você sai, o ponto de partida das mulheres negras é o dobro do índice de analfabetismo das mulheres brancas. Se você não tem uma política concreta, corretiva, desigual, que privilegia esse segmento de mulheres negras, você não rompe, você não faz as mulheres negras chegarem ao nível de contradição em que as brancas estão. Quanto mais ter igualdade de oportunidades na sociedade.